Olá, mais um podcast da APA Show 2024 e agora nessa mesa a gente recebe a palestrante, professora da APRAS, nossa querida parceira, diretora da Mais Varejo, Cleidiane. Tudo bom, Cleidiane? Olá, tudo bem comigo? Tudo bem, Carol? Tudo bem, Fabrício? É um prazer Tudo imenso ótimo. estar aqui com vocês na APAS, numa feira tão grande, né, que vem pessoas de todos os estados do Brasil. Então, poder participar mais um ano aqui. Então, estou muito feliz em principalmente poder participar do podcast, né? Legal. A Cleidiane, gente, ela é diretora da Mais Varejo, é contabilidade consultiva para supermercado, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de como é essa contabilidade consultiva, né, Fabrício? Legal. Antes da gente falar de contabilidade, agora eu vou fazer como se fosse você, né? Eu vou perguntar para ela da história dela. Legal, porque isso. além de ser contadora, além de palestrar, além de dar aula na APRAS, na Associação Paranaense de Supermercado, a Cleidiane, você teve supermercado. Conta um pouquinho dessa história. Você sabe o que é estar do lado de lá da mesa. Com certeza. Então, desde os meus 7 anos de idade, junto com meus pais, claro, a gente começou com panificadora. De panificadora, a gente foi para a parte de panificadora e açougue. Meu pai não tinha uma condição muito boa de saúde e eu e minha mãe, a gente tinha que dar conta do recado. Se vira nos 30. Se vira nos Mas 30. com 7 anos você já estava dando conta do recado ali. Com 7 anos. Detalhe, além disso, a gente abriu um bar. Meu Deus. Não satisfeito em ter Não padaria, satisfeito. não satisfeito em ter açougue. Vamos ter um bar. Vamos ter um bar. Aí eu falei, mãe, mas ainda a gente pode ter um mini restaurante. Porque a cidade onde a gente morava, ela passou a ser um distrito. E eu falei, vamos fazer um restaurante porque ninguém tem restaurante aqui. E a gente Progresso conseguiu. chegou, Exato. Lá foi, a gente Visionária, tinha né? Visionária. panificadora, açougue, restaurante e um bar. Farmácia você não abriu? Não. Nessa ocasião, não. Ainda não. Eu falei, mãe, mas olha só, a gente poderia ter um supermercado. E, claro, meu pai também ajudando com tudo isso, né? E a gente ia guardando o troquinho que sobrava, a gente ia investindo o quê? Em mercadorias. Foi até que a gente conseguiu uma mercearia. Aí o que a gente fez? A gente começou a deixar o bar de lado. A gente já não, né? Já pode escolher agora. Não queria mais bar nessas horas, já podia estar fazendo algumas escolhas. Mais um período a gente trabalhou com o restaurante, também se desconectamos da parte de restaurante e ficamos com panificadora, o mini mercado e a parte do açougue também. Então assim, sempre levantava muito cedo, ajudava minha mãe na panificadora. Os dias que a gente não tinha bolachas para fazer, cuca, pães, então eu ia com meu pai. E se vocês provassem a cuca da minha mãe, é uma delícia. Vocês vão ter o prazer um dia de provar, pode ter certeza. Oba. Então, eu ajudava meu pai a fazer salame. A gente vendia muito salame. Salame? Salame. Então, assim, meu horário de acordar era 5 horas da manhã todos os dias. E ajudar meus pais. Aí chegou uma época que começou a tal da história do 199. Gente, eu procurava coisas dentro do supermercado para juntar com fita durex para a gente vender a 199. Então eu sempre tinha esse empreendedorismo dentro de mim, eu queria mais e mais. Chegou meus 13 anos de idade, meu pai tinha eu diria assim, uma mini estrutura na frente de uma escola, onde minha irmã cuidava. Lá tinha sorvete, doces para vender. Tipo e cantina. Uma cantina, isso? com uma livraria. Mas minha irmã não era o que ela gostava. E eu fiz a proposta pro meu pai. Vende aquilo para mim. Eu não quero cuidar para ti. Vende para mim. Lembro até hoje, eu paguei R$ 1.417 de estoque. Na cantina. Da cantina. Mas da onde que eu tinha esse dinheiro? Porque eu também revendia. Revistinha da Hermes, da Avon, de tudo que tinha de revista na época, eu era revendedora. E eu falei, mas eu vou continuar ajudando vocês aqui. E eu fui atender na cantina, eu vendia muito. Eu tinha 3 pessoas que me ajudavam antes da aula, no intervalo e no final da aula. Porque com 13 anos você ainda estava estudando. Com 13 anos eu ainda estudava. Mas, olha só, Deus e mãe e pai para saber como dava conta do recado. E quando eu podia, eu ainda ajudava eles no supermercado.
E eu fui crescendo com essa minha cantina e realmente eu consegui efetivar 3 colaboradores me ajudando no período integral. E não bastou só isso, eu ainda fui fazer o quê? Curso de cabeleireira. Eu tinha um salão de beleza. Que isso, gente. E eu ajudava ainda quando eu Vamos podia parar por meus aqui, pais. porque eu tô com vergonha. Não. E aí foi. Quando chegou um certo dia, eu tive um problema de saúde. Aí eu falei, bom, então agora, pai, eu vou ajudar vocês na parte de supermercado e eu vou fazer faculdade de contabilidade. Mas detalhe, eu quero atender somente supermercadistas. Antes de você fazer a faculdade, você já tinha Antes. esse entendimento que você queria fazer contabilidade Sim. para atender supermercados? Não, Isso. porque se ela soubesse o trabalho que dá, ela já não tinha pulado fora. Não dava trabalho. Sabe por quê? Meu pai e minha mãe, eles eram tão organizados financeiramente, com as notas fiscais, com o controle de estoque, que eu... Eles mostraram pra você como tinha que ser, né? Isso. Então, assim, hoje sempre eu honro muito meu pai e minha mãe. Porque se eu estou na profissão onde estou, se eu amo o que eu faço, é porque Tem a eles mãozinha mostraram deles isso lá, muito né? bem. Então, aí o que aconteceu? Eu fui para a faculdade, meus pais, né, continuaram nessa parte. Tudo que eu podia auxiliar na parte fiscal, eu auxiliava eles. Mas nunca contente com os profissionais de contabilidade. Por quê? Eu sempre pedia muita coisa onde eles não conseguiam me dar as respostas. E eu buscava E na elas. escola você tá vendo o que é relatório Ai, financeiro, DRE. aprendendo muita coisa. Eu falei, cara, quero nada ver disso tudo isso acontece. na minha mão. Não chega. Não chega. E foi até que me formei na faculdade, me mudei de cidade. Nesse período de faculdade, eu trabalhava ainda numa outra empresa, porque eu não podia mais fazer muito serviço braçal, operacional. Eu tinha que me cuidar devido à minha saúde. Enfim, me mudei para Francisco Beltrão, Paraná, onde eu resido até hoje. A metrópole beltranense. Isso aí. Aí lá eu constituí um escritório. E comecei de trabalhar especificamente voltado para supermercados. Na época existia poucos supermercados do lucro real na região e poucos profissionais que gostavam de trabalhar a parte do lucro real. E eu, apaixonadérrima pelo lucro real. E foi ali onde a gente foi crescendo, né? E onde me tornei professora da APRAS, onde também automaticamente veio a função de palestras para o meu mundo. E hoje estou, né, trabalhando somente na parte contábil. Mas detalhe, né? Teve um bom período da minha vida. Descansar, Carol. Ela resolveu descansar. Ela resolveu descansar. Agora só estou fazendo contabilidade, Agora só para contabilidade, supermercado, que é infernalmente trabalhoso. É maravilhoso, É Fabrício, maravilhoso, mas é trabalhoso. Não estou dizendo que é É. ruim, só estou dizendo que é trabalhoso. Mas E hoje olha só, você está, no total, você atende quantas lojas? creio que deve passar de 100 lojas. No Brasil todo? No que Brasil. região? Hoje Você- a gente atende 15 estados. Paraná, Então- Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia. Quer dizer que a questão territorial não é um limite. Não, jamais. E Você Mas como é que é? A galera antigamente era aquela história de passava o motoboy pegando malote. Fala a verdade que você, com 13 anos ela começou, você pegou o malote. Fabrício, eu vou te contar que eu já abri o escritório já dizendo assim, no meu escritório não vai existir Não tem malote. almoxarifado. Desde que eu constituí o escritório, não existiu almoxarifado para arquivar os documentos do cliente. Então, a gente sempre trabalhou já digitalmente. Já são 13 anos de escritório. Legal. E é digitalmente que a gente trabalha. Então, isso facilita o nosso relacionamento com o cliente. Então, é a forma de como você vai adaptar esse cliente. Não é difícil, até para o cliente não fica tão trabalhoso, facilita a vida para ele, né? Hoje os arquivos são digitais, SPED fiscal, FD contribuições, e da forma que você instrui o cliente, então assim, a questão de notas de despesa, então você, tanto dos arquivos fiscais já facilita, não precisa o cliente te enviar todos eles, né? Então, a parte dos extratos bancários que você precisa registrar, tem a opção do FX para você fazer toda a parte da importação. Tá fácil, então. A gente consegue facilitar mais ainda, né? Porque hoje, com a parte de tecnologia, de inovação, com a inteligência artificial, eu vejo que cada vez mais a gente pode facilitar. Qual foi o maior desafio da contabilidade para supermercado que você enfrentou?
O desafio, muitas vezes, que eu ainda enfrento é as pessoas olharem para mim. O que você, né, uma mulher, isso eu sinto. Quando vejo homens, mas Cleidiane, o que você entende? Um exemplo, porque a gente faz reunião com os clientes. Muitas vezes eu convido os açougueiros para uma reunião. Por que eu convido? Porque precisa existir a decomposição. Se uma decomposição não está bem feita, eles acabam não realizando a nota fiscal mensal de perdas. E com isso o cliente vai pagar imposto de renda, contribuição social desnecessariamente. Então eu gosto que o açougueiro ele participa da reunião. E como eu participei muito, tive essa vivência com o meu pai no açougue. E depois quando eu tive as minhas próprias lojas, que também foi uma fase da minha vida, então eu aprendi muito a questão de como decompor as carcaças, de como fazer o trabalho, da onde pode existir perdas. Então, mas no decorrer da reunião que você tem com eles entendem que você também entende do assunto. Aí eles te viram seus parceiros. E quando vê, o próprio supermercadista começa a ter muito mais controle no açougue. A parte da panificadora, quando eu também chamo as padeiras, as confeiteiras, para uma reunião, e explico para elas o benefício de se ter uma receita, o benefício de se ter um custo, o benefício de todas as perdas. Para não fazer de olho as coisas, né? Isso. Então, o que eu gosto de fazer é trazer os colaboradores dos supermercados junto à reunião com o gestor. Para eles se conscientizarem, né, da importância, né, dos processos bem estabelecidos, de por que você exige tudo bem explicadinho, é isso? Exato. Então foi a minha vivência que eu tive na loja, isso facilita o processo com o cliente. Então por isso que a gente fala contabilidade consultiva. Não é apenas não vou simplesmente gerar o imposto que você não está lá para o escriturar arquivo só trouxe. o que o cara comprou Exato. ou vendeu, né? A gente trabalha toda uma parte de gestão com ele, desde o cálculo do custo do produto, fazer ele entender, né, o cálculo do custo do produto. Muitas vezes a própria panificadora, eles querem agradar o cliente nas embalagens. Isso é mais que necessário. Só que fazer elas entender o custo desta embalagem. Porque muitas vezes elas colocam 2 brigadeiros numa embalagem, onde o custo da embalagem ele acaba superando a lucratividade do produto vendido. Se ele não calculou aquela embalagem como custo, o lucro foi embora. Exatamente. E acaba dando até um prejuízo no final da história. Então, aliás, essa parte de embalados, de minimamente processados, isso é uma mina de dinheiro. Se a pessoa souber trabalhar, ali tem muita grana, né? Tem muita grana, com certeza, sem dúvida alguma. Então eles acabam o quê? Eliminando perdas. Além de eliminar perdas, eles vão melhorar o quê? A lucratividade deles. Quer dizer, a sua experiência, o que você está falando é a sua experiência lá no passado, pelo fato de você ter as lojas, ter trabalhado, ter botado a mão na massa, em açougue, na padaria, restaurantes, ou seja, você se envolveu com todos esses processos produtivos das lojas. Então isso hoje te ajuda a conversar numa linguagem que a pessoa consiga entender o porquê fazer do jeito certo. Não tem a ver só com fazer contabilidade. Tem a ver com fazer a operação da loja do jeito certo. A contabilidade é um reflexo de se fazer certo. Perfeitamente, Fabrício. Porque o que eu também transmito ao cliente? A contabilidade, a gente sempre vai fazer ela depois do fato ocorrido. Então, justamente, eu volto para a gestão, para a operação, treinar eles de fazer de forma mais assertiva, para que quando a gente for contabilizar... Já nasceu certo. Já nasceu certo. A gente vai o quê? Impedir que aconteçam alguns tipos de erros que não há necessidade ou que geram alguma perda ou até mesmo que possa estar gerando o quê? Algum atrito junto ao fisco. Então, é a questão de você treinar o quê? Os operadores e juntamente o gestor da loja. Porque muitas vezes também você só treinar o gestor da loja, ele não consegue passar de forma tão assertiva a parte técnica, qual deveria ser repassado para cada setor. Por isso que você já faz direto a reunião com eles. Exatamente. Então você treinando a equipe num todo, automaticamente melhora todo o processo da empresa. E qual foi o grande desafio que você enfrentou e como é que você superou isso? Para poder expandir
a sua carteira de clientes para fora do estado do Paraná? Porque, como a legislação fiscal é estadual, eu imagino que não seja fácil. Tanto é que na sexta-feira, a gente participou de um podcast com um outro dono de escritório de contabilidade. Ele está dizendo assim, não, a gente não sai de São Paulo. É uma opção dele, ele cresce dentro do estado. E você não, você encarou a possibilidade de ir para fora do estado do Paraná. Hoje você está com atuação, você tem escritório em onde? No Paraná? No estado do Paraná e em Campinas, São Paulo. No Paraná e em Beltrão. Isso, Francisco Beltrão. E temos uma outra unidade também em Campinas. Do nosso lado lá. Isso aí. Mas no Paraná a gente tem 2 unidades. Legal. Uma em Francisco Beltrão e outra em Capanema. Então, Capanema, Beltrão e Campinas. Isso. E constituindo uma unidade em Curitiba. Muito, está crescendo. Está crescendo. E quando você falou assim, bom, não vou ficar restrita ao Paraná, vou crescer. Qual foi o maior desafio que você encontrou e como é que você resolveu esse desafio? Então, primeira mão, a gente tem a Mix Fiscal como parceira. Uau, então a gente já tem uma mãozinha aí nessa história. Fica a dica para as contabilidades que também querem sair de São Paulo, sair do estado dela, né? Sair do estado de origem. Eis a questão. A gente só atende cliente fora do estado quando eles aderem ao monitoramento da grade tributária da Mix Fiscal. Por quê? Porque vocês sabem que é uma grande quantidade que existe de produtos numa loja e todos esses produtos eles precisam passar por uma regra tributária. Então, a gente tendo o parceiro que faz esse trabalho para a gente, a parte de escrituração de notas fiscais de entrada já facilita muito bem que a pessoa tem uma referência, né? Uma referência tributária. É. Aí o que acontece? A parte dos arquivos, o FD Contribuições de PIS e COFINS, isso já é de esfera federal, e a parte da apuração do Imposto de Renda e Contribuição Social também é de esfera nacional. Então, hoje, se eu precisar atender um cliente fora do estado, ele precisa, em conexão, contratar o gerenciamento da grade tributária com a Mix Fiscal. Você achou um jeito, quer dizer, o lance da gente trabalhar juntos acaba não só sendo um benefício para o cliente, mas é um benefício também para o escritório, né? Com certeza. É benefício para ambos os lados. Porque a tributação muda todos os dias. Não é que muda todos os dias, mas todos os dias você está cadastrando novos produtos. E a gente muito bem sabe que o produto, a tributação dele, muitas vezes é pelo conteúdo, né? Ou pela gramagem, ou pela litragem. Então, se eu já tenho monitoramento, eu tenho auxílio 100%, inclusive instantâneo. Imagina você atender. Não nasce errado, né? Exato, você tem uma quantidade de 100 e poucos clientes. Por mais que você possa pôr uma quantidade X de colaboradores, né? E se você não tem uma forma estruturada qual vocês têm, dificulta o processo. Você até vai demorar para atender a demanda do cliente. Então deixa eu puxar. Peraí, agora eu vou colher esse fruto aqui, Carol. Então, o teu custo para produzir, vamos assim dizer, o seu custo de serviço é menor porque o teu cliente tem, por exemplo, o monitoramento da Mix Fiscal. Porque você não leva tanto tempo para fazer uma loja quanto levaria se você tivesse que ficar corrigindo todos os itens que ele acabaria gerando errado ao longo do mês dele, é isso? Eu vejo que assim, não é que eu diminui meu tempo de trabalho. Eu me especializo em fazer uma outra entrega para ele, que é a gestão. Ajudar a ele isso, a quando eu falo que organizar você diminui mais. o custo, você não está lá sendo aquele corretor daquilo que a pessoa já fez errado, você está lá corrigindo. Não, já que isso aqui eu resolvi rápido, agora eu consigo me empenhar em ir além de escriturar. E agora eu vou ajudar ele na gestão. Na gestão, exatamente. Poucas pessoas entendem, mas a contabilidade ela não foi feita para o fisco. Ela não foi feita para arrecadação. Ela foi feita para gestão. Talvez as pessoas percam muito dinheiro por não ouvir melhor contadores que saibam o que estão fazendo, né? Exato. Sabe quando entrou a regra do E-Social, a regra do SPED fiscal, a regra do FD Contribuições? Se a gente olha para isso, e eu falo isso para os meus clientes, isso veio para organizar a sua empresa. Exato. Se a sua empresa está organizada, ela vai ter uma saúde muito boa.
Caso contrário, em algum órgão da sua empresa, ela vai começar a ter uma deficiência na parte da saúde. E aí vai afetar toda a sua empresa no decorrer de alguns anos. Então, tudo eu vejo que vem para organizar. A parte do e-social, se a gente for ver, todas as regras, elas já eram obrigatórias. Mas o arquivo qual a gente entregava para o fisco deixava a desejar. Escondia muita coisa, Escondia. Escondia muito a gente defeito, poderia né? ocultar muitas coisas. E agora não. Então, isso facilitou o quê? Para o próprio empresário. Antes, mas vamos fazer um exemplo, na rescisão. Vamos fazer um acerto na rescisão? Tem como. Hoje já dificulta mais o processo. Então, isso levou o quê? Um benefício para o empregador desta forma. Então, eu vejo que tudo vem para levar a ele ter mais organização empresarial. Só que ele precisa realmente dar uma atenção específica para isso. E outra coisa que eu cobro muito do gestor, você precisa tirar 1 hora por mês para dar atenção para a contabilidade. 1 hora por mês. 1 hora por mês. Ele precisa ou para o setor contábil, ou para o setor fiscal, ou para o setor de legalização. É o seu combinado ou pro setor com o cliente. da folha. Exatamente. E, mas para quê? Gente, tem muita coisa que você precisa de informação para você melhorar no seu processo e para você ganhar com isso. Então, também muitas clientes veem assim, a contabilidade é uma obrigação. O fisco exige, mas ela vem para você estruturar muitas coisas, para você saber tomar melhores decisões. Decisão não baseada em instinto, né? Decisão baseada em número, né? Isso. Na sua realidade matemática, né? Você vai entender o que aqueles números estão contando uma história. E o que você faz como alguém que consegue entender o lado empresarial e consegue interpretar a parte contábil, você traduz a história, você conta a história que os números estão te falando para o cliente de uma maneira que ele consiga entender, né? Ela Exato. digita a tecla SAP? Ela aperta a tecla isso, SAP, ela é você. Ela traduz números em informações. Exato, informações. para tomada de decisão. Entende direito? Exato. É exatamente isso. E o que eu vejo? Que muitas vezes o empresário ele fica muito na parte da operação e ele esquece da gestão. E eu confesso para vocês, nessas horas eu fico triste. Por quê? Eu digo assim, se você contratar 1 ou 2 pessoas a mais, isso não vai ser um custo para a sua empresa, isso vai ser um investimento. Porque se você planejar a sua empresa, você vai ganhar muito mais, você vai mais rápido e com mais tranquilidade. Então, o empresário tem que muitas vezes deixar de ver que uma contratação é custo. Você falou assim que você queria já, desde que você teve a intenção de fazer contabilidade, que você já queria trabalhar com supermercados de lucro real. Isso. E a gente sabe, né, Fabrício, que existe aí um nicho de supermercadistas que estão no Simples Nacional e tem pânico de pensar em ir para o lucro real. Que acha que vai pagar mais imposto, porque o contador falou que não. Que ele vai quebrar, se ele for pro lucro real, quebrar, ele vai quebrar. porque como é que é... Você já ouviu essa conversinha? Já ouvi muitas. Gente, se tem algo que eu amo de coração, é pegar uma empresa que está no Simples Nacional e trazer ela para o lucro real. Então você ajuda, você faz essa transição. Eu amo fazer essa transição. É segura essa transição feita do jeito certo. O que acontece quando o cliente está no Simples Nacional e ele tem certo medo de ir para o lucro real? Mas no Simples ele está se prejudicando. Por quê? Ele acaba não escriturando todas as vendas fiscais. Ele acha que dá para esconder. Eis a questão. Mas aí ele recebe o quê? Cartão de débito, crédito e Pix sem registrar essa venda. Acabei de atender um senhor ali que veio me mostrar, olha, eu não sei o que aconteceu, eu recebi uma intimação do... Agora, Clay. Faz 15 minutos antes da gente começar a nosso podcast. E aí ele veio exatamente com isso. Olha, recebi uma notificação aqui, não sei o que é, você pode ver para mim? Aí eu olhei, bom, aqui tá dizendo que você declarou menos do que o fisco sabe que você vendeu de cartão e de Pix e de nota que você declarou. Então, simplesinho. Você declarou 1, faturou 2. O fisco pegou. A casa caiu. A casa caiu. E tá caindo muitas casas. Muitas e muitas. E além de eles não registrarem todas as vendas, eles creem que o Simples Nacional,
a gente fica longe de muitas operações. Voo abaixo do radar. Isso. Ah, não preciso escriturar os extratos bancários, não preciso fazer nota de perda, não preciso fazer entendi. uso Não e é, não é só consumo. que voa abaixo do radar, é que ele tem que fazer menos coisa, ele tem uma Isso. operação mais Menos simples. burocracia. É, menos... É, mas não. Só que não é, né? Estando no Simples Nacional, no lucro real, as regras são as mesmas. O que muda é a parte tributária. Aí o que acontece nesse sentido? Ele deixa de registrar inúmeras informações, além de deixar de registrar inúmeras informações, ele está pagando imposto na venda de produtos de cesta básica. Onde E ele deixa de reconhecer, poderia- ele deixa de reconhecer e de fazer coisas que não tinha a ver com imposto, tinha a ver com a gestão do negócio dele. Contas a pagar e contas a receber. Isso é o financeiro dele. E ele não Exato. declarava. Quanto que ele Exatamente. comprou, quanto que ele vendeu. Isso é gestão do negócio dele. Ah, eu não preciso dar nota de entrada. Então você não sabe fazer gestão, você não tem controle de nada. Eis a questão. Aí, nesse sentido, ele consegue reduzir muita carga tributária dele. Então, se ele tem um faturamento lá de 250 mil reais, com certeza a viabilidade dele está no lucro real e não no simples. Já valeria a pena. A partir de certeza. 250 você já indica, então. Com essa certeza. transição. Muitas vezes até na venda já de 200 mil reais. A gente avalia muito o mix de produto que ele vende, que isso faz total sentido para o lucro real devido à questão da carga tributária. Claro. Outro exemplo, muitas empresas do Simples Nacional agora realizaram doações pelo fato ocorrido no Rio Grande do Sul. Cleidiane, tem como a gente deduzir isso do nosso imposto? Não tem como. Agora, quem é lucro real conseguiu deduzir, porque vai fazer uma nota o quê? De doações. Quer dizer que no lucro real tem muito mais estratégia tributária e ele consegue otimizar muito mais, né? Sim, com certeza. Estratégias, benefícios tributários que ele tem no lucro real. Então, e assim, quanto mais certo eu realizar as minhas operações, menos eu vou pagar. O governo beneficia quem faz de forma certa. Então, Clay, quem cai na real, vai pro real. Quem cai na real vai pro real, sem dúvida alguma. Existe algum período do ano Vou que é mais patentear essa, hein, Clay? algum período do Gostei. ano que é mais indicado que ocorra essa transição? Sempre o ideal é a gente mudar no mês de janeiro. Claro que a gente já precisa tratar todas essas informações desde o período de setembro, outubro, novembro, dezembro. Dezembro a gente diz assim, o supermercado tem que se preocupar em vender, mas a gente organiza isso no mês de setembro, outubro, para fazer a virada no mês de janeiro de cada ano. Mas se ele precisar de alguma estratégia, consegue Consegue sim. manejar para no que decorrer do ano. ele ao longo do ano consiga. Bom demais. Eu queria que ela contasse um pouquinho ali da palestra da APRAS. Ah, Fala um pouquinho aí, a gente reforma ficou sabendo tributária. que foi sucesso, Clay. Conta aí. Sucesso total. Então, na palestra da APRAS... Você falou sobre a reforma tributária. Sobre a reforma tributária. E um detalhe bem importante, né? Na reforma tributária, a gente vai ter duas fórmulas, dois módulos de calcular o Simples Nacional. Que todo Simples Nacional já fique em alerta, porque a grande viabilidade dos supermercados vai ser estar no lucro real e não no Simples. Questão da apuração. Atenção, então, o alerta vermelho aí. Você que é Simples Nacional, tem que Boa. ficar mais esperto ainda, porque a reforma tributária não vai vir para facilitar, né, Fabrício? Não, o Ela simples vai ter regras ele não vai Diferentes. morrer, ele não vai Ele morrer, vai vai morrer, continuar ele vai existindo, continuar. mas ele vai existir com regras diferentes. Isso. Você é muito Tem que importante. aprender as regrinhas novas, então. Eu Vamos ter- lembro que eu brinquei, você vai estar sendo transferido de um manicômio para outro. Exatamente. Um que você já conhece o mapa, agora você vai ter que ser transferido para um manicômio que você Bom. tem que reaprender o mapa da mina. Se quiser descobrir o mapa da mina, então é só falar com a Cleidiane, Contabilidade Mais Varejo. O que as empresas precisam se preocupar com essa reforma tributária? Com o fluxo de caixa dela. Isso já estou começando a tratar com as nossas empresas, estruturando eles no fluxo de caixa. Eu estou trabalhando o chamado Cadê Meu Lucro? Para o cliente entender o fluxo de caixa. Então, cadê meu lucro? Estou fazendo ele identificar. Já estou Para preparando onde ele. está indo o meu dinheiro? Exatamente, preparando ele para a reforma, para a nova regra da reforma tributária. E detalhe, né? Vocês viram que a carne ela vai ser tributada na nova regra? Exato. Sim. Então, Mas para o estado de São Paulo isso vai ser bom. assim, o estado de São Paulo hoje já paga, né? Já paga e não tem crédito, né? No Eis a regime da questão. carne não tem crédito. Agora ele vai pagar, mas vai ter crédito e vai ter 60% de redução.
pelo menos algum benefíciozinho vai ter. Vai ter, com certeza. Então, e essa reforma, ela vem sabendo que a parte do imposto de renda, contribuição social, por enquanto não teve nenhuma alteração. Ainda não. Nem a parte do INSS também não, o FGTS se mantém. E o que então vai mudar vai ser a parte do ICMS, PIS e COFINS, onde a gente vai ter o IVA dual, né, tendo uma alíquota única, tributando aos produtos. Mas, claro, vai se direcionar um percentual para o Estado e para o município e outro percentual vai para a Já se esfera sabe, então, que federal. não é uma alíquota única. É Exatamente. isso? Ela, Essa alíquota única pero no mucho? É a reforma tributária revolucionária mais fake que eu já vi. Porque muda-se tudo muda para não mudar nada. nada. Que no final da história Vamos mudar para IVA, Clay. Agora é IVA. Já era IVA. ICMS é IVA e PIS e COFINS não cumulativo é IVA. Não eles- mudou nada. Agora eu tenho dual. É bonito falar que é dual. IVA dual. Mas eu já tinha ICMS estadual, PIS, COFINS federal. Não muda muita coisa. Agora eu tenho produtos que são tributados com redução de base e isentos. Pô, vou continuar tendo produtos isentos com redução de base e tributados. Quer dizer, muda, mas não muda muito. Agora sim que nós vamos precisar da mix fiscal, né? Porque, gente, olha, inúmeros produtos que eram da cesta básica vão deixar de ter cesta básica e, assim, IVA dual. Mas, assim, a gente vai ter que separar qual é o percentual de tributação que vai para a esfera estadual e o que vai para a esfera federal. Então, assim, E ainda não vai tem... ter um detalhe